Olá pessoal, novamente mais um vídeo, tá? Então hoje vamos falar sobre o sistema de coordenadas cartesiano, que é o sistema XY, e depois eu vou falar um pouco sobre vetores, tá? Então está muito associado vetores com o sistema de coordenadas. Então basicamente vai ser isso que vai ser abordado nesse vídeo. Então dando continuidade, vamos lá. A primeira parte, que aqui nada mais é do que uma motivação, tá? Então, sistema de posicionamento global, né, que é o chamado GPS, como vocês podem ver aqui, consiste em você pegar o globo, que é no formato esférico, né, isso, aí você projeta esse globo no plano, tá? Na verdade, no retângulo, né, isso como vocês podem ver aqui. Então, o planeta Terra, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é chamada de hemisfério norte e a segunda parte é chamada de hemisfério sul, tá, que fica abaixo do globo. Então, você traça aqui uma linha imaginária, tá? Que é chamada linha do Equador, que divide o planeta em duas partes iguais, hemisfério norte e hemisfério sul. E adicional a isso, tá? Você tem mais uma linha imaginária que é chamada de meridiano de Greenwich, tá? Que nesse caso aqui novamente corta, passa aqui pela Inglaterra, por isso que recebeu esse nome, Greenwich, tá? Então que divide aqui novamente a Terra, só que na vertical, tá? Seria análogo a essa linha aqui, ó. Então, tá aqui, pessoal, como é que funciona o sistema de posicionamento global, tá? Então, você tem aqui o planeta, tá? Que é dividido, aqui você tem a graduação em grau, como vocês podem ver aqui, ó, 10 graus, 20 graus, 30 graus à direita, e à esquerda, a mesma contagem, 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, e assim por diante, tá? Então, aqui, ó, eu tenho a rosa dos ventos, né, isso? Que é a orientação norte, sul, leste, oeste. Pessoal, só como curiosidade, tá? A Terra gira de oeste para leste. Então a Terra gira nesse sentido aqui, ó. Então vamos lá, o que é latitude? Então latitude é a distância da linha do Equador, tá? Que é essa linha aqui, até um ponto específico T, tá? Então você pega aqui, latitude é isso, essa distância daqui da linha do Equador até um certo ponto P, por exemplo, tá? Então esse ponto, ele pode estar de 0 a 90 graus norte, tá? Acima da linha do Equador, ou de 0 até 90 graus sul, que é abaixo da linha do Equador. Então, isso que é latitude. E por último, eu tenho a longitude, tá? Então, longitude seria a distância do meridiano de Greenwich até o ponto P. Então, essa distância, ela é contabilizada, tá? De 0 até 180 graus leste, que é para a direita, tá? Como vocês podem ver aqui na seta, ou de 0 até 180 graus oeste, que é a esquerda do meridiano. Então, novamente, de 0 até 180. Daqui, ó, de 0 até 180 oeste, ou de 0, nesse caso aqui, até 180 leste. Tá? Então, é daqui para cá. Então, latitude e longitude, pessoal, forma um par de coordenadas. Com esse par de coordenadas é exatamente o que o GPF fornece, tá? Para você localizar um ponto. Então, ele fornece a latitude e a longitude. Então, por exemplo, eu peguei aqui na internet a coordenada, tá? Um valor médio da cidade de Pelotas. Então, como vocês podem ver aqui, ó, a coordenada geográfica da cidade de Pelotas, ela tá 31 graus de latitude sul, tá? E a longitude é 52 graus, tá? A oeste. Então, aqui é o parte fracionária do grau, tá? Então, aqui seria minuto e aqui segundo. Pessoal, eu vou usar só a parte inteira. Então, vamos supor que Pelotas tem essa coordenada. 31 graus sul, tá? De latitude e 52 graus oeste de longitude. Então, a pergunta é, como é que eu localizo, tá? A partir dessas coordenadas aqui, o ponto aqui nesse mapa, tá? Então, primeiramente, eu vou traçar, ver onde é que tá? Com essa informação aqui da latitude, eu vou traçar uma reta, tá? Que sai da linha do Equador até esse grau aqui, ó. Tá vendo? Até esse grau aqui, que nesse caso é 31 graus. Sul quer dizer que ele está abaixo. Ele está abaixo da linha do Equador. Então, eu traço aqui uma reta
Está aqui, ó, a distância de 31 graus, tá? Aqui é 0, 10, 20, 30. 31 aproximadamente aqui, tá? Então, sul, tá? Se é sul, ele está abaixo. Então, veja, qualquer ponto aqui nessa reta, qualquer ponto aqui ó, nessa reta satisfaz a essa coordenada que eu acabei de desenhar, tá? Que é essa daqui. Então, vejam, se eu preciso especificar um ponto no plano, eu preciso de duas informações, tá? Porque apenas uma fica indeterminado. Ó. Qualquer ponto aqui corresponde a essa coordenada aqui de latitude. Qualquer ponto aqui nessa reta satisfaz essa coordenada. Mas agora, com a segunda informação, que é essa daqui, a longitude, eu consigo identificar o ponto. Porque, veja, longitude é a distância do meridiano de Greenwich, tá? Até o ponto P. Então, a distância que sai daqui, ou à esquerda ou à direita. Aí tem que olhar se ele está a leste ou a oeste. Que nesse caso aqui, ó, ele está a 52 graus a oeste, né? Isso, então, se ele está a oeste, ele está à esquerda. Então, eu vou desenhar aqui uma reta, tá? Nessa coordenada aqui, 52 graus a oeste, que é mais ou menos aqui, ó. Veja que aqui é 0, aqui é 10, aqui é 20, aqui é 30, aqui é 40 e aqui é 50. Então tá mais ou menos isso. Pessoal, então na interseção, tá? Dessas duas retas que eu acabei de desenhar, eu tenho um ponto P, onde esse ponto representa a coordenada geográfica da cidade de Pelotas, tá? Então, ó, com essa informação aqui, eu consegui localizar um ponto no espaço. Eu consegui localizar a cidade de Pelotas, mais ainda, né? Eu conseguiria identificar qualquer posição do globo, tá? Toda posição está mapeada por esse sistema de coordenadas. GPS, né? Latitude e longitude. Então, pessoal, isso daqui é só motivação para vocês verem a importância que é de você quantificar, de você escolher um referencial, tá? Então, esse que a gente vai ver no próximo slide, que é o referencial cartesiano, que é bem parecido com esse que eu acabei de descrever. Então, ó, o sistema cartesiano, ele é um sistema de cartesiano, ele é composto, tá? No caso aqui, nesse exemplo que eu vou citar, em duas dimensões, ele vai possuir um eixo horizontal x, tá? Que é chamado de abscissa, e outro eixo vertical que eu vou chamar de y, que é chamado de ordenada. Então veja que aqui eu estou citando exemplo, tá? Já para duas dimensões. Eu poderia ter uma dimensão ou três dimensões, tá? Aqui eu vou citar em duas dimensões. Então, duas dimensões eu tenho um eixo para cada dimensão. Então, feito isso, os eixos, tá? Eles são ortogonais entre si. Ortogonal quer dizer que faz um ângulo de 90 graus, tá? Um em relação ao outro. E a interseção, pessoal, desses eixos é exatamente a origem do sistema, que é o ponto zero. Tá? Então, vou desenhar um eixo graduado, tá? Que ele pode ter valores positivo ou negativo, e zero, né? Então, 0, 0 é a origem do sistema. Então, tá aqui ó, um exemplo do sistema cartesiano, é algo assim, tá? Eu desenho aqui um eixo horizontal, que é o eixo X, que esse daqui, ó, como vocês podem ver, ele é graduado. A seta vai indicar o sentido positivo, então aqui quem está à direita do ponto zero é positivo, 1, 2, 3 e 4. E quem está à esquerda do ponto zero é negativo, tá? Porque a seta indica o sentido positivo. Então está aqui o eixo X, que é chamado de abscissa, e eu estou citando exemplo em duas dimensões. Então eu vou desenhar mais um eixo, que é o eixo Y. Então está aqui o eixo Y, perpendicular ao eixo X, tá? Então, de novo, a seta indica o sentido positivo, que nesse caso aqui o sentido positivo é para cima. Então, tudo que está acima do ponto zero é positivo, 1, 2, 3, 4, e aí continua, tá? E quem está abaixo do ponto zero é negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. Então, esse que é o sistema de coordenadas cartesiano, que é o sistema retangular, tá? Então, aqui eu tenho aqui o sistema desenhado, esse lado aqui, direito, tá? Todo esse lado aqui, ó, é chamado de primeiro quadrante. O outro lado aqui, ó, todo esse lado aqui, tá? Em diante, é chamado de segundo quadrante. Esse lado aqui de baixo, tá? Todo esse lado aqui, ó, é chamado de terceiro quadrante. E por último, todo esse lado aqui, ó, em diante, é chamado de quarto quadrante. Então, isso que se constitui o sistema cartesiano bidimensional XY.
Essa seta indica o sentido positivo, tá? Já acabei de falar. Pessoal, quando nada for mencionado, vocês vão ver que eu vou usar, tá? Esse referencial aqui, ó, que vai ser chamado de referencial padrão para mim, tá? X é na horizontal e o sentido positivo é para a direita, e o eixo Y é na vertical e o sentido positivo é para cima, tá? Então aqui um exemplo. Eu tenho aqui, ó, localizar o ponto P, tá? Vamos pegar um ponto P qualquer. O ponto P, já que você está em duas dimensões, tá? X, Y, ele vai ter duas informações. Uma informação é associada com o eixo X, tá? E outra informação é associada com o eixo Y. Então, vai aparecer dessa forma aqui, ó. Por exemplo, 2, ponto e vírgula 3. Aqui, essa primeira informação aqui é associada ao eixo X. E a segunda informação aqui, ó, número 3, é associada, nesse caso, ao eixo Y. Então, como é que eu localizo esse ponto, tá? Com essa coordenada aqui, 2, 3, no sistema cartesiano, que é esse daqui. Como é que eu localizo esse ponto? Então, os passos são esses. Passo, tá? Sequência de passo. Com a receita de bolo. Primeiro passo para localizar o ponto em duas dimensões, tá? Localizar um ponto em duas dimensões. Primeiro passo é você traçar uma reta perpendicular, tá? Ao eixo X, no ponto X. Que nesse caso aqui, ó, o ponto X é o ponto 2, tá? Então, eu vou desenhar uma reta aqui, ó, no eixo X, tá? Que é esse daqui. Vou traçar uma reta perpendicular exatamente nesse ponto aqui, ó, que corresponde ao ponto 2. Então, o ponto 2 é esse, ó, como vocês podem ver. E eu tracei a reta perpendicular ao eixo X. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é eu agora traçar uma reta perpendicular ao eixo Y, tá? Que é esse eixo aqui, ó, no ponto Y. Que nesse caso aqui o ponto Y é esse daqui, tá? É o 3. Então aqui é o eixo Y e o ponto 3 está aqui, ó. Então eu vou traçar uma reta perpendicular a esse eixo. Está aqui a reta traçada. E a interseção entre essa reta e essa daqui que eu desenhei anteriormente, tá? Vai fornecer para a gente o ponto procurado. Então, essa interseção aqui é o ponto que eu estou procurando, tá? Então, está aqui o ponto, localizei esse ponto aqui, cuja coordenada é 2,3, onde a primeira informação aqui é associada ao eixo X e aqui é o eixo Y. E está localizado o ponto. Tá aí. É bem análogo, pessoal, um pouco parecido com GPS, né? Latitude e longitude, tá vendo? Então, tá aqui o sistema cartesiano, é isso. E vocês vão ver que eu vou aplicar esse sistema cartesiano, tá? Bem para desenhar vetores. Então, o que vem a ser um vetor, tá? Vetores. Então, uma pequena definição do que é um vetor. Então, um vetor, eu digo isso, que é um objeto matemático que possui direção no espaço. Então, tá aqui, por exemplo, eu coloquei aqui um traçadozinho que tem uma direção, né? Que aqui seria a direção, por exemplo, horizontal. Ele tem um sentido que ele pode apontar para a direita ou pode apontar para a esquerda. Ele vai ter um tamanho, tá? Onde o tamanho seria, por exemplo, ó, o tamanho desse tracinho aqui, tá? Dessa graduação aqui é o tamanho do vetor. Então, representação matemática, na verdade, representação geométrica, tá? De um vetor. Então, um vetor, ele é representado geometricamente por uma flecha. Então, seria algo assim, ó. Tá aqui uma flecha, tá vendo? Então, aqui seria um exemplo de um vetor. A direção, nesse caso aqui, é a direção vertical, porque ele está nessa direção aqui. E o sentido é só olhar onde aponta a flecha. É apontando para cima, tá? Então, aqui ele aponta para cima e ele está na direção vertical. E agora a outra informação é o tamanho, tá? Que eu deveria colocar aqui uma régua para medir quanto é que vale esse tamanho aqui, tá? Então, isso é um vetor. Outro exemplo de uma representação, tá? De representação geométrica de um vetor, é esse outro caso aqui, ó. De novo, eu tenho aqui uma flecha, a direção é a mesma que essa, tá? Só que agora aqui nesse caso, o sentido é apontando para baixo. Então ele está na direção vertical e o sentido é apontando de cima para baixo. E o tamanho é esse tamanho aqui do vetor. Então, três informações. Direção, que é a direção vertical, o sentido, que é apontando de cima para baixo, e o tamanho dele, tá? Que é esse comprimento aqui. Aí teria que colocar uma régua, por exemplo, para medir esse comprimento, a partir de um referencial, né? Então, segundo eu acabei de
mostrar um segundo exemplo. Um terceiro é esse daqui, está novamente uma flecha. Aqui é um vetor. A direção desse vetor aqui, ele está na horizontal. E o sentido é apontando para a direita. Então, ele aponta da esquerda para a direita, tá? E o tamanho dele é isso. Outro exemplo. Outro vetor aqui, que está na mesma direção que essa, tá? Aqui anterior. A direção é horizontal. E o sentido agora é para a esquerda. Então, veja. Esse vetor aqui possui sentido oposto a esse, tá? Então, esse vetor aqui, a rigor, é diferente desse. Apesar de possuir a mesma direção, eles podem ter o mesmo comprimento, mas eles apontam em sentidos opostos. Uma aponta para a direita e o outro aponta para a esquerda. Assim como aqui, né? Esse daqui aponta para baixo e esse aponta para cima. Então, outro caso, outro exemplo, tá, de um vetor, esse daqui, ó, que agora aqui a direção dele é inclinada, ele não está nem na direção x, nem na direção y. Nesse caso aqui a gente diz que ele está nas duas direções ao mesmo tempo, tá? O tamanho é esse. E bom, pessoal, essa aqui é a representação geométrica. Agora, o que vem a ser a representação matemática de um vetor no sistema cartesiano? Porque essa representação aqui, ó, que a gente vai fazer conta, é com a representação matemática dele, tá? Então, a representação matemática é isso. Então, representa o vetor pelos seus componentes x, y, tá? Como se fosse um ponto, como eu descrevi anteriormente, tá? Então, aqui eu vou colocar meu referencial padrão, que é esse. Sentido positivo no eixo x é para a direita, tá? E o eixo x está na horizontal e o eixo y está na vertical. E o sentido positivo no eixo y é para cima. Então, está escolhido o referencial e seria algo assim, um exemplo, tá? Que eu acabei de mostrar anteriormente. Aqui a representação geométrica e agora vamos à representação matemática desse vetor, por exemplo. Então, ó, eu posso imaginar o seguinte, tendo aqui esse vetor, essa componente x, pessoal, que eu vou depois colocar, tá? Eu posso imaginar, na verdade é isso, tá? Que essa componente x aqui, ó, é você pegar esse vetor e projetar ele aqui, tá? Projetar no eixo x. Isso que é a componente x de um vetor. É a projeção desse vetor no eixo correspondente, tá? No eixo x. E a componente y de um vetor, eu posso imaginar assim, a mesma coisa, tá? Que é a projeção desse vetor aqui, ó, no eixo y, que é esse eixo aqui. Então, isso que é a componente do vetor. Então, seria algo assim, ó. Tenho aqui esse vetor, e se eu quero saber a componente x, ó, é pegar esse vetor e projetar ele, ó, tá vendo? Aqui o vetor inclinado, projetei ele, tá aqui. Então, tá aqui a sua projeção no eixo x, aqui vai me dar a componente dele. E a componente y é a projeção desse mesmo vetor, só que nesse eixo aqui, ó, no eixo y. Então, fica atento ao sinal. Se o sinal é positivo, aqui no eixo x ele aponta para a direita, por causa do referencial positivo aqui, tá? Se aqui o sinal é positivo, essa projeção aqui, na verdade que é um vetor, né? Ele vai apontar para cima, tá? Então, para saber a orientação dessa projeção aqui, do vetor projetado no eixo x e no eixo y, é só ficar atento à seta, tá? Do vetor mãe, que é esse daqui, ó. A seta deve se fechar. Então, essa é a representação matemática. E agora vamos ao exemplo de representação. Então, o primeiro caso é esse daqui. Tá? Tem um vetor A, que eu vou chamar de A. Ele tem coordenada o componente x, 3, e a componente y é 4. Tá? Então, é isso. O primeiro número é a componente x e o segundo número é a componente y. Pessoal, observe que eu agora estou falando de vetores. Tá? É bem análogo ao que a gente viu anteriormente, de ponto. São bem análogos. Um vetor, poderia imaginar assim, né, que é um ponto. Então, a representação dele está aqui, tá? Matemática, posso representar assim, dessa forma. Ou as mais usuais. Então, vou mostrar aqui, pessoal, o que é mais usual, que vocês vão ler em livro. É algo assim, ó, esse vetor aqui. Eu posso também representar. Veja que eu representei o vetor A dessa forma aqui, ó, 3,4, tá? Que é isso daqui, tá? Ou eu poderia representar assim, 3 vezes x chapéu, onde esse x chapéu aqui é chamado de vetor unitário. Unitário porque ele tem tamanho 1. E ele está na direção x, tá? Que é essa direção aqui, ó. Então,
algo assim, tá? Aqui seria então a componente x, o vetor x, e aqui seria a componente y, que é esse número aqui, ó. Então aqui seria o vetor em y. Novamente, y chapéu, ó, para você indicar que aqui é um vetor unitário. A única serventia desse vetor unitário, desse e desse daqui, é fornecer a direção. Aqui é a direção x e aqui é a direção y. Então, ou assim, outra representação, pessoal, que é muito comum, tá? Também seria essa. Ao invés de você chamar de x, chapéu, chamar de i, tá? É muito comum chamar de i. I, que é associado com o eixo x, novamente chapéu, para indicar que ele é um vetor unitário, e a componente y, que é esse eixo aqui, ó, que é a direção y, chamar de j, tá? Então, j chapéu, para indicar que aqui é um vetor unitário. O que é o vetor unitário? É um vetor que tem tamanho 1. Tá? Tamanho desse vetor, por exemplo, aqui eu não sei quanto é que vale esse tamanho. Mas se fosse o i e o j, teria que ter tamanho 1. E o i está na direção x, que é essa daqui, ó. E o j está na direção y, que é essa aqui. Tá? Então, essa é a serventia do ij. Então, eu digo para vocês que das representações usuais, essa daqui é a mais usada. Tá? Então, você coloca assim, né, o vetor A em negrito. Coloquei aqui em negrito. Essa representação aqui não é muito comum, tá? Essa daqui é mais comum. Também outra representação, a mesma, que quer dizer a mesma coisa, tá, pessoal? É você desenhar, pegar em livro e ver um vetor como sendo o seu vetor com uma barra em cima, tá? Bom, aqui eu já falei, né, que o vetor, esse vetor x chapéu é igual a i chapéu, que é um vetor unitário, tamanho 1, que é aqui, esse e esse estão na direção x, tá? A única serventia deles é apontar a direção, que é a direção x. E aqui é o vetor unitário y chapéu e j chapéu na direção y, tá? Que a única serventia dele é essa, é fornecer essa direção aqui. Bem, ou eu posso representar assim, ou dessa forma aqui, dessa forma aqui eu digo para vocês que é mais comum. Aqui você não vai ver tanto assim, tá? Ou também você vê o vetor aqui, ó, com a barra aqui em cima, que é algo assim, ó, tá vendo? É a mesma coisa, só que ao invés de A em negrito, você coloca uma barra, ou assim. E por último, pessoal, de longe, tá? A forma mais usual é essa daqui, ó, é colocar em negrito, com uma barra em cima, e ser representado por I e J, os vetores unitários. Então, ó, essa representação aqui é a mesma que essa, quer dizer a mesma coisa, tá? Quer dizer a mesma coisa. Então, aqui é componente em x, que é esse número aqui 3. 4 é componente y, que é esse número aqui, ó. Fica atento a ele, tá? Ele pode ter aqui a componente, pode ser positiva ou negativa, ou até mesmo zero, tá? Então, esse vetor aqui é esse, é a mesma coisa. E está aqui a representação matemática. Ele é representado em termos das suas componentes, x e y. E agora o tamanho do vetor, pessoal, o tamanho, ó, eu aqui desenho esse vetor aqui, tá vendo? O tamanho é esse. Quanto é que vale esse tamanho aqui desse vetor, tá? O tamanho dessa flecha. Então, o tamanho do vetor eu posso obter pelo teorema de Pitágoras. Porque, como vocês podem observar aqui, ó, aqui eu vejo aqui um triângulo, tá vendo? Aqui eu tenho um triângulo em amarelo e aqui do outro lado eu tenho outro triângulo, tá? Rebatido, né? Tem outro triângulo. Então, ambos formam um triângulo retângulo, porque aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, assim como aqui, né? 90 graus. Então, eu posso usar o teorema de Pitágoras para obter o tamanho do vetor. Então, o tamanho do vetor é isso. Vamos lá aqui ao teorema de Pitágoras. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, onde eu tenho aqui o maior lado, que eu vou chamar de A, tá? Que é chamada de hipotenusa, e os lados menores são chamados de cateto. Então, eu tenho aqui lado B e o lado C. Tá? Aqui seria, quer dizer, o comprimento. Tá? Então, A, esse comprimento aqui, ó. O lado B, esse outro comprimento, desse outro cateto. E aqui embaixo, C, é o comprimento desse cateto aqui, ó. Então, a hipotenusa é o maior lado. É assim que a gente chama, né? O maior lado é a hipotenusa e o restante são os catetos. Então, o teorema de Pitágoras, ele diz isso, que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Que esse lado aqui é o quadrado, mais esse lado aqui é o quadrado. Mas eu só quero saber o valor, não ao quadrado, tá, da hipotenusa, mas o valor da hipotenusa.
Então seria levar todo mundo, né, do lado esquerdo e do lado direito por 1 sobre 2, que é o inverso desse, para você se livrar do expoente 2. Então, pessoal, eu posso escrever assim, ó, o A, ou dessa forma aqui, né, porque 1 sobre 2 é equivalente à raiz, tá? Então, a hipotenusa de um vetor é igual a raiz quadrada, da soma dos catetos ao quadrado, que é isso daqui. Então, vou usar o teorema de Pitágoras. Exemplo. Então, vamos ver aqui como é que eu desenho agora, que eu acabei de descrever aqui, tá esse exemplo. Como é que eu desenho esse vetor no sistema de coordenadas cartesiano. E depois eu vou calcular o seu tamanho. Então, pessoal, dado o vetor aqui A, que vale componente x é 3 e a componente y é 4, tá? Vamos desenhar ele no sistema cartesiano. Então, eu vou precisar desenhar o eixo x e depois eu vou precisar desenhar o eixo y, porque ele aqui é 2 dimensões. Feito isso, ó, vamos desenhar, tentar localizar esse ponto, tá? Esse ponto aqui, que representa esse vetor A, cuja coordenada x é 3 e a y é 4. Então, aqueles passos que eu tinha enunciado anteriormente. O primeiro passo é você traçar uma reta perpendicular ao eixo x no ponto x, que nesse caso aqui o ponto x é o ponto 3. Então, eu vou aqui no eixo x, eu vou desenhar uma reta aqui, ó, nesse eixo aqui, perpendicular. E está aqui a reta desenhada. Segundo passo é você desenhar uma reta, tá, perpendicular ao eixo y, que é esse eixo aqui, no ponto y, que nesse caso aqui, ó, é o ponto 4. Então, está aqui o ponto 4, vou desenhar uma reta perpendicular aqui, ó, ao eixo y, nesse ponto aqui 4, e na interseção vai me fornecer o ponto. Aí veja, eu agora não vou mais desenhar o ponto não, eu vou desenhar a flecha, tá? Então a flecha sai da origem e vai até o ponto de interseção, tá? Então, tá aí o vetor A. Então esse vetor aqui, ó, cuja aqui é a representação matemática dele, eu acabei de desenhar ele geometricamente no sistema cartesiano. Está aqui o vetor A. Então, desenhado ele, eu agora vou calcular o tamanho desse vetor. Quanto é que vale o tamanho desse vetor aqui, ó? Então, veja, pessoal, que aqui, ó, eu tenho um triângulo. Está vendo aqui? Eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu vou usar o teorema de Pitágoras para calcular essa hipotenusa, que é o tamanho do vetor, né? Então, peguei aqui o triângulo. Esse cateto aqui embaixo vale 3, ó, comprimento daqui até aqui é 3, não é isso? 3, que é esse número aqui. Esse lado aqui, que é o lado em y, que é a componente y, ela vale 4, ó, que é esse número aqui. E eu quero saber quanto é que vale esse comprimento aqui, tá? Que é a hipotenusa do triângulo. Então, para saber esse comprimento, vou usar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz isso, que a hipotenusa é igual a raiz quadrada, tá, da soma dos catetos ao quadrado. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tá? Aqui dá 16, aqui dá 9, 16 mais 9, 25. Raiz de 25 dá 5. E está feito, tá? Então, está calculado o tamanho do vetor. Então, veja que ele tem componente em x 3, ele tem componente em y 4, e o tamanho dele é 5, tá? Pessoal, então aqui de novo, ó, fica atento. Essa componente x dele aqui, ó, que é essa, tá? Que vale 3, ó. Positivo aqui, não é isso? Ó, foi dado positivo, quer dizer que ele aponta para a direita. Cuidado com isso. Lá na frente, na parte de força, eu vou ter que fazer o caso inverso, tá? Vai ser dado para vocês, vamos supor, a flecha, e eu vou ter que representar ele algo assim, nessa representação, tá? Em termos das componentes x em y. E a componente x e a componente y, tá? Pode assumir também valores negativos. Então, fique atento a isso. Esse caso aqui foi positivo, tá? É positivo, quer dizer que ele aponta para a direita. Assim como aqui, ó, componente em y, 4, positivo, tá? Que esse número aqui quer dizer que ele aponta para cima, tá? Porque para cima, no eixo y, é o meu sentido positivo. Então, fique atento para onde é que ele aponta, porque o sinal para a gente vai ser super importante. Então, pessoal, aqui está feito, tá? O exemplo 1. Agora vamos ao exemplo 2. Então, continuando, desenhar o vetor B, que é esse vetor aqui, ó, cuja componente x vale menos 2 e a componente y é 4. Então, vou desenhar esse vetor aqui no sistema cartesiano.
E de novo, vou calcular o seu tamanho, tá? Calcular o tamanho, vou usar de novo o Teorema de Pitágoras. Então, desenhar um vetor no sistema cartesiano, vou precisar do eixo x e do eixo y. Então, pessoal, essa representação aqui, ó, é análoga a essa, tá? Então, veja, a componente em x é negativa, o i aqui é só para indicar que ele aponta no eixo, aqui, está na direção x, tá? E a componente y, que é essa daqui, ó, 4, ela é positiva, e aqui multiplica por j para indicar que aqui é no eixo y, tá? E aqui é no eixo x. Então, essa representação aqui é análoga a essa daqui, tá? Essa daqui é mais simplesinha, né? Mas essa daqui é mais comum, pessoal, de você encontrar em livro. É essa daqui. Então, desenhar o vetor, vamos desenhar os eixos. Vou precisar de dois, que é o eixo x, que aqui, já que aqui é no plano, né, x, y. Está aqui desenhado o vetor. Observe que seta positivo, estou dizendo que é positivo é para a direita, tá? E o eixo x está na horizontal. E o eixo y, seta para cima, quer dizer que aí o sentido positivo é para cima no eixo y. Bom, está desenhado aqui o sistema cartesiano. Eu agora vou desenhar um vetor. Então, desenhar um vetor é isso. É só ficar atento às coordenadas x, y. Então, o primeiro passo é esse daqui, ó. Traçar uma reta perpendicular ao eixo x no ponto x. Então, o eixo x é esse, ó. Eu vou traçar uma reta nesse ponto aqui, que corresponde ao ponto menos 2. Bom, o ponto menos 2 está aqui, ó, pessoal. Está aqui o ponto menos 2 é esse, tá? Eu vou traçar, então, uma reta aqui, ó, perpendicular a esse ponto, tá? Tá aí a reta traçada. Segundo passo, traçar uma reta perpendicular ao eixo y no ponto y. Bom, eixo y é esse, ó. Esse daqui, não é? E o ponto 4, o ponto y é o ponto 4. Esse ponto aqui. O ponto 4, então, é esse aqui, ó. Então, é só traçar uma reta perpendicular a esse eixo. Tracei a reta. Tá aqui a interseção da reta é o ponto, né? Mas eu não vou representar por um ponto, não. Eu vou representar por uma flecha, que sai agora da origem e vai até o ponto. Tá aí o vetor. Então, o vetor B, aqui é a representação matemática, e aqui eu fiz a representação geométrica dele, no sistema cartesiano. Bem mensurado, tá? Em escala. Então, aqui, ó, de novo, isso daqui ó, representa a projeção do vetor, tá vendo? O vetor é esse. Aqui representa a projeção do vetor no eixo x, e aqui representa a projeção do vetor no eixo y. Então, a projeção do vetor no eixo x ó, é esse número aqui, 2. E a projeção do vetor no eixo y, que é esse eixo aqui, ó, é esse número aqui, 4. Tá? Qual é o significado do sinal negativo? O significado é indicar que, no caso aqui, ó, esse vetor aqui no eixo x aponta para a esquerda. Aqui positivo quer dizer que essa projeção aqui, esse vetor aqui projetado, aponta para cima. Tá? Esse aqui é o significado do sinal. Então, aqui está feito a representação e agora calcular o tamanho. Pessoal, de novo, aqui, ó, esse comprimento aqui. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, não é isso? Ó? Assim como do rebatido do outro lado. Aqui também eu tenho um triângulo retângulo. Então, veja que eu vou usar o triângulo de baixo, tá? Esse triângulo aqui, ó, cujo lado aqui vale 2, que é esse comprimento, ó, daqui para cá. 2, né, pessoal? Por que não menos 2? Menos 2 é só o sentido, que é para a esquerda. Então, até desenho uma seta aqui, para ficar claro para mim, tá? Então, ele aponta para a esquerda, coloquei a seta para a esquerda. E 2, tá? Porque o tamanho dele é 2. E agora eu vou desenhar essa projeção aqui, ó, que é 4, tá? Esse tamanho aqui, ó, no eixo Y é 4, tá? 4, e veja, eu coloquei aqui uma seta para cima, porque quer dizer que essa projeção aqui desse vetor, projetado no eixo Y, ele aponta para cima, tá? E a projeção dele no eixo X, ele aponta para a esquerda, tá? Que é essa flecha aqui que eu coloquei no eixo X, aqui no eixo Y. Bom, esse comprimento aqui vale 2, tá? Aqui essa graduação aqui, ó, tá vendo? E esse comprimento aqui vale 4. Então, para saber o tamanho, pessoal, eu nem preciso desenhar, tá? Só desenhar aqui para ficar exemplificar. Eu já poderia ter feito daqui, ó, o tamanho. Aplicado daqui, né? Pitágoras aqui, ó. Aqui é um cateto e aqui é outro cateto. Calculando aqui, então, aplicando o teorema de Pitágoras,
Tá aqui. Diz que a hipotenusa, a raiz, que o raiz quadrada da hipotenusa, tá? Já pegando a raiz quadrada da hipotenusa, que é esse daqui, ó, é igual a soma dos catetos ao quadrado. Tá? Então aqui fica 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, peguei aqui na ordem. E esse número aqui, ó, peguei daqui, tá vendo, pessoal? Aqui, ó, esse menos 2 eu peguei daqui, tá? Poderia ter feito daqui direto. Até porque não faz nem diferença, né? Porque menos 2 ao quadrado fica 2, tá? Vai ficar, quer dizer, menos 2 ao quadrado dá 4. Ou 2 ao quadrado dá 4, tá? Então, ambos você vai chegar no mesmo valor. Então, fazendo a conta na calculadora, aqui dá 16, aqui dá 4. É calcular, então, raiz de 20, né? Raiz de 20 que deu esse valor aqui, tá? Usando a calculadora científica. Então, descobri quanto é que vale o tamanho do vetor. Então, veja vocês. A projeção dele em x vale 2, tá? 2. Ora, qual é o significado do sinal negativo? É isso, é indicar que ele aponta para a esquerda, tá? A projeção no eixo y vale 4, tá? Que é esse comprimento aqui. E o tamanho real dele, ó, o tamanho no espaço dele é 4,47. Tá? Então, tá aí o vetor desenhado e o seu tamanho, tá? E as suas projeções, que é chamada de componente. Bom, então tá aí o vetor, né, desenhado e de novo, ó, a projeção dele no eixo x me dá essa componente aqui, que é chamada de componente x, tá? E eu pego essa componente, multiplico pelo i, eu tenho um vetor em x, ó, seria esse vetor aqui que está no espaço, e agora estou projetando ele em x, tá? Aqui seria então um vetor em x, que é a projeção dele no eixo x, que eu acabei de falar aqui. E se eu pego esse vetor aqui e projeto no eixo y, eu tenho essa componente aqui, ó, que é esse número aqui, tá? Número aqui 4, ou dessa forma aqui, vezes j. Então aqui eu tenho o vetor em y, que ele vale 4j. Positivo quer dizer que ele aponta para cima, e j para indicar que ele está no eixo y. Esse valor aqui, ó, em x. Bom, negativo quer dizer que ele aponta para a esquerda. O número 2 quer dizer que esse tamanho aqui vale 2, tá? E o i quer dizer que ele está no eixo x. Basicamente é isso. Então, outro exemplo. Na verdade, vamos ver um pouco sobre adição e subtração de vetores. Eu vou precisar disso daqui, pessoal, quando eu for lidar com as leis de Newton, tá? Que eu vou estar adicionando e subtraindo força. E força é um vetor. Então, adição e subtração de vetores. Então, veja, para se adicionar dois vetores, o processo é bem simples. Vamos supor que eu tenho dois vetores, tá? Vetor 1 e vetor 2. E eu quero adicionar os dois. Então, eu somo primeiro a componente x do vetor 1 com a mesma componente, tá? X do vetor 2. E eu faço o mesmo para a componente y dos vetores, tá? E para a subtração, o processo é o mesmo, pessoal. O processo é o mesmo, tá? Então, vamos a um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui dois vetores. A, que é esse vetor aqui, ó, cuja componente x vale 2 e a y vale 1. E o vetor B, cuja componente x vale 5 e a componente y vale 4. E eu vou somar os dois, tá? Então, somar os dois, ó, é você somar componente a componente. Eu somo a componente x do vetor A com a componente x do vetor B, ó. 2 mais 5. E a componente y do vetor soma é somar esse componente y do vetor A com a componente y do vetor B. Esse aqui é o vetor soma. Então, A mais B dá. Bom, coloquei aqui, está na ordem. Aqui é o vetor A, que é esse número aqui. E aqui é o vetor B. Aí vou somar. Então, é somar a componente x desse, do vetor A, com a componente x do vetor B, que é 2 mais 5. Está aqui a componente x do vetor soma. E a componente y é somar esse número aqui, que é a componente y do vetor A, com a componente y do vetor B. Então, fica 1 mais 4. Então, está aqui o vetor soma. 2 mais 5, 7. Essa daqui é a componente x do vetor soma A mais B. E aqui é 1 mais 4, 5, tá? Que é a componente y do vetor soma A mais B. E está feito. Então, componente x e a componente y.
E veja, nesse caso, pessoal, a ordem da soma não importa, tá? Então, A mais B é igual a B mais A. Então, agora vamos como é que eu subtraio o vetor, tá? Dois vetores. Então, subtraio o vetor A com o vetor B. Então, agora a subtração, o processo é o mesmo, tá? Subtraio, por exemplo, a componente x do vetor A com a componente x do vetor B. Nesse caso aqui, ó. Então, de novo, A é esse valor aqui, tá? 2 e 1. E o B é 5 e 4. Então, está aqui a soma, a subtração, quer dizer. Então, eu vou subtrair esse número aqui, ó, que é a componente x do A, desse número aqui, que é a componente x do vetor B. E vou fazer o mesmo para a componente y. Então, a componente x, tá, do vetor subtração A menos B é 2 menos 5. E a componente y é 1 menos 4. É isso. Então, feito uma da soma, 2 menos 5 dá menos 3. E 1 menos 4 dá menos 3. Então, esse que é o vetor subtração, A menos B. Então, está feita a soma, subtração, que é bem simples. E, pessoal, vamos agora ver um pouco sobre relações de seno e cosseno para um triângulo retângulo. Eu vou usar muito isso lá quando eu for lidar com força inclinada, tá? Quando eu vou lidar com força inclinada, eu vou ter que decompor a força no eixo x e no eixo y. Então, eu vou ter que saber a relação de seno e cosseno. Vamos lá, então. Tá aqui, relação de seno e cosseno é isso. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, tá? Onde aqui eu vou chamar de ângulo θ, que é esse ângulo aqui. Aqui eu vou chamar de ângulo alfa. E aqui é 90 graus, tá? Aqui já que aqui é um triângulo retângulo, ele possui pelo menos um ângulo reto, né? Então aqui é 90 graus, aqui é θ e aqui é alfa. Aqui é a hipotenusa, eu vou chamar de A, tá? Que é o maior lado. E os catetos eu vou chamar de, nesse caso aqui, de B. E esse daqui, cateto, eu vou chamar de C, tá? Bom, aqui não importa, pessoal, como é que você vai chamar ele, tá? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, não importa. Vou chamar de A, de B e de C. Então, vamos lá, um caso geral. O que vem a ser seno de um ângulo qualquer, tá? Por enquanto não é nem esse ângulo, nem esse. Seno de um ângulo qualquer, tá? Então, seno de um ângulo é cateto oposto ao ângulo. Cateto oposto é um desses aqui, ó. Ou esse daqui, tá? Dividido pela hipotenusa, onde a hipotenusa é o maior lado, tá? Então só pode ser esse. Então, isso aqui é seno de um ângulo. Cateto oposto pela hipotenusa. Aqui você deve decorar mesmo. E, pessoal, lembrar que o seno, ele é um valor, tá? Um número adimensional compreendido entre menos 1 e 1, tá? Ele pode ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, quando a gente está lidando com triângulo, né, já que aqui é lado, aí lado é um número inteiro, um número positivo, quer dizer. Então, nessa situação aqui, esse seno vai ser sempre um número positivo, tá? Entre 0 e 1. Mas pode ser negativo. Também entre 0 e menos 1 também, tá? Então, está aqui a relação de seno. E, por último, a relação de cosseno. Cosseno é cateto adjacente. Adjacente quer dizer próximo. É o cateto que está próximo ao ângulo. É aquele cateto que toca o ângulo. Dividido pela hipotenusa, tá? De novo, que é o maior lado. Então, seno e cosseno é o que eu preciso, tá? Poderia definir aqui tangente. Tangente de um ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente, que é só dividir seno pelo cosseno. Mas eu vou usar só a relação de seno e cosseno. E o cosseno também, tá? Tá entre menos 1 e 1. Então, pessoal, lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer triângulo, dá 180 graus, essa soma aqui, tá? Mas eu estou lidando com um triângulo retângulo, então aqui já é 90. Então, se eu somar esse ângulo aqui com esse, mais esse, que é 90, essa soma aqui tem que ser igual a 180, tá? Então, eu posso passar esse 90 para o outro lado, ele vem, tá, negativo. Então, eu tenho que a soma desse ângulo aqui com esse, alfa mais θ, deve ser 90 graus, tá? Então, por exemplo, isso aqui é 30, aqui deve ser 60, porque essa soma tem que ser 90. Se aqui é 50, aqui só pode ser 40, porque essa soma aqui tem que ser 90. E assim por diante, tá? Então, está aqui feito um ângulo em grau, que vai ser mais comum
mas eu poderia me deparar com ele em radiano, tá? Então, lembrando aqui que um π radiano é equivalente a 180 graus. Então, lembrar como é que você vai usar a sua calculadora, tá? É melhor que você deixe o módulo no quer dizer, o ângulo no modo grau, porque vai ter três opções: grau, radiano ou grado. Deixar no modo grau, tá? Que é o melhor pra gente. Então, pessoal, relembrando o teorema de Pitágoras que eu acabei de falar, tá? Nesse caso aqui eu vou ter que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, tá? Tá aqui o teorema de Pitágoras. Então, com esse teorema aqui, ó, eu posso determinar o valor da hipotenusa se eu conheço os catetos, tá? Ou eu poderia determinar um desses catetos aqui, ó, se eu conheço a hipotenusa em um outro cateto, tá? Então, ó, eu posso usar isso para determinar a hipotenusa, ou se eu não tenho a hipotenusa, tá? Se eu tenho a hipotenusa, mas quero determinar um cateto, por exemplo, esse cateto aqui, ó, B, é só isolar ele daqui, ó. Isolar o B, vou passar esse componente aqui para o outro lado, ele vem negativo, não é isso? E depois eu levo todo mundo a 1 sobre 2. Então, B fica a hipotenusa ao quadrado menos esse cateto aqui, que eu chamei de C de x ao quadrado. Tá? Então, se eu sei essa hipotenusa aqui e sei o valor desse cateto, eu posso conhecer esse direto por aqui. Caso contrário, se eu conheço a hipotenusa e conheço B, eu posso determinar C, tá? Que é só isolar C daqui, ó. Então, passo o B para o outro lado, ele vem negativo, é o que está aqui, e aqui ele vai estar ao quadrado, aí você eleva todo mundo, do lado esquerdo e do lado direito por 1 sobre 2. 1 sobre 2 que é equivalente, ó, a escrever como sendo raiz, tá? Então, determinar os componentes, os catetos. Aqui, se é fornecido o cateto, eu determino a hipotenusa. Caso contrário, se eu sei o valor da hipotenusa e conheço um dos catetos, o outro eu posso determinar, tá? Ou por essa forma aqui, ou por essa. Então, direto. Então, agora a pergunta é, e quando eu não conheço, pessoal, os lados, tá? Nem B, nem C, mas é fornecida para mim a hipotenusa e essa inclinação aqui, por exemplo, esse ângulo aqui θ, ou esse ângulo aqui alfa. Então, a gente usa a relação de seno e cosseno. Então, por exemplo, ângulo alfa, tá? Vou focar atenção nesse ângulo aqui, ó. Quanto é que vale, então, seno de... Eita, pessoal, alfa não, né? Θ. Vou usar esse ângulo aqui, tá? Θ. Quanto é que vale seno de θ? Que é esse ângulo aqui, ó. Seno, vou usar essa definição. Seno desse ângulo é cateto oposto, que é BY, pela hipotenusa, que é o A, que é o maior lado. Então, ó, vai ficar assim. Seno de alfa é... Eita, pessoal, só quero falar alfa. Seno de θ, cateto oposto pela hipotenusa. É o que está aqui. Está aqui o seno, pessoal. E se for interesse nosso, tá? Determinar quanto é que vale esse θ aqui, então eu posso usar a função inversa da função seno, que eu chamo de seno menos 1. Seno menos 1, pessoal, na verdade isso daqui é o arco seno, tá? Que é a função inversa da função seno. Então aqui eu aplico essa função inversa, tá? Para determinar o valor de θ, e não seno de θ. Então, ó, se eu quero saber θ, conhecendo a hipotenusa, por exemplo, e esse lado aqui, eu posso conhecer esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui θ, que vale isso. Então, seno menos 1 quer dizer a função inversa da função seno, que é a função arcosseno, tá? Então, aqui, quando você for usar a calculadora científica, aparece aqui, ó, por exemplo, a função seno, tá? Que é assim, seno. E a segunda função, tá? Que não dá para ver direito, é a função inversa da função seno, que é a função menos 1, que quer dizer arcosseno. Então, assim mesmo é para a função cosseno, tá? Então, aqui a função cosseno, na calculadora científica, que é essa daqui, ó. Aqui é um zoom, cosseno. E quando você chama a segunda função da função cosseno, é a função inversa dela, que é cosseno menos 1, que quer dizer arco cosseno. Então, aqui é a função inversa, tá? Então, aqui me serve para eu determinar o valor do ângulo. Nesse caso aqui, o ângulo θ. Pessoal, e lado B. Então, ó, dessa expressão aqui, tá vendo? Eu só quero saber esse lado aqui B, que eu chamei de B de Y, é só passar o A para o outro lado, multiplicando, né? Isso, então, ó, lado B fica assim. Passo o A multiplicando, fica que a hipotenusa é seno de θ. Aí determina o valor do B, que é esse cateto aqui, ó. E com a relação de cosseno,
Cosseno aqui, ó, caso geral é esse. Cosseno de um ângulo é o cateto adjacente, é o que toca, pela hipotenusa, que é o maior lado. Cosseno de θ, então, é cateto adjacente, é o cateto mais próximo, que nesse caso, esse cateto aqui, ó, que toca o ângulo θ. Cateto adjacente pela hipotenusa. Hipotenusa, que é o maior lado, que nesse caso aqui é o A. Tá? Então, fica assim. Cosseno de θ, cateto adjacente pela hipotenusa. E, de novo, ó, eu poderia descobrir o valor de θ pela função inversa da função cosseno, que eu chamo aqui de cosseno menos 1, que quer dizer arco cosseno, tá? Que é a função inversa da função cosseno. Então, para descobrir o valor de θ em grau, por exemplo, eu uso assim, cosseno menos 1 dessa razão aqui, esse lado pela hipotenusa, tá? Então, tá aqui, pessoal, para descobrir o valor de θ. Ambas vão fornecer o mesmo valor, tá? Θ aqui, né? Mesmo. Então, veja que aqui é B de Y e aqui é C de X, por exemplo. Pessoal, observe, né, que eu rotulei aqui X para indicar que aqui seria uma componente X, ó. E Y aqui é para indicar que aqui seria tipo um comprimento no eixo Y. Então, se eu quero saber o lado C, que é esse comprimento aqui, ó, é só pegar essa expressão aqui e passar o A, que é a hipotenusa, multiplicando. Que é isso daqui, tá? Já que o A aqui está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando, né? Então, fica assim, tá? Então, está feito o lado C, que esse lado aqui vai aliar a hipotenusa vezes cosseno de θ. E agora vamos fazer análise, ó, em relação ao ângulo alfa, por exemplo. Agora sim, o ângulo alfa. Então, de novo, quanto é que vale, pessoal, seno de alfa? Seno de um ângulo, ó, é cateto oposto pela hipotenusa. Seno desse ângulo aqui, ó, é cateto oposto, que nesse caso agora aqui o cateto oposto é o C de X, tá? Esse lado aqui, pela hipotenusa, que é o mesmo do anterior, tá? Hipotenusa é o maior lado, então é o mesmo para todo mundo. Então, seno de alfa fica assim, ó, C de X sobre A. E se eu quero saber o valor do ângulo alfa e não de seno de alfa, é só usar a função inversa, que é a função arcosseno, tá? Que eu desenho aqui de seno menos 1. Está aqui, ó, essa função aqui, a segunda função da função sênior, né? Função inversa. Então, está aqui o alfa. E agora, se eu quero saber esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de C de X, tá? Então, C de X, ó, é só passar o A, que é a hipotenusa, multiplicando. Então, fica assim. C de X é igual a hipotenusa vezes seno de alfa. E agora, vou usar a relação de cosseno. Cosseno de alfa, desse ângulo aqui, ó. Cosseno é o cateto adjacente, é aquele cateto que toca. Então, cateto que toca, esse ângulo aqui, ó. Esse daqui, né? B de Y, dividido pela hipotenusa, que é o A. Tá? Então, tá aqui. Cosseno é isso. E, de novo, ó, se eu quero saber o ângulo alfa, e não cosseno de alfa, aí eu vou usar a função inversa, que é a função arco cosseno, que é dessa forma aqui, tá? Cosseno menos 1. Cosseno menos 1 é a função inversa da função cosseno. Aqui você vai usar pela calculadora científica, tá? Então tá aqui. Segunda função da função cosseno é essa daqui. Não dá para ver direito, né? Mas é aqui, ó. Segunda função é essa, cosseno menos 1, que é a função inversa para você determinar o valor do ângulo. Então, agora, pessoal, para encerrar, o valor do lado B. Vou descobrir a partir daqui, ó, lado B. É só passar o A, então, multiplicando, tá? Que a hipotenusa multiplicando o cosseno. Fica assim, né? Daqui, isolando o valor de B. E está isolado, então veja. O que vocês devem decorar é essa expressão aqui, ó. A relação entre seno e cosseno, tá? Então, seno de um ângulo, cateto oposto pela hipotenusa. E o cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa, tá? Porque, veja, não decore se é esse dividido por esse ou é esse dividido por esse para seno, tá? Porque, como vocês podem ver aqui, por exemplo, aqui o valor de seno aparece B de Y. E aqui, ó, seno aparece C de X, tá? Então, são diferentes, tá vendo? Aqui é seno, aqui é B de Y, aqui é C de X, tá? Cuidado com isso. Então, pessoal, agora vamos ver uns exemplos. Calcular os catetos B e C, tá? De um triângulo abaixo, que eu vou depois expor o triângulo, dado que a hipotenusa do triângulo vale 10 e o ângulo é 60 graus. Então, a solução, o triângulo é esse, tá? Então, a hipotenusa aqui, ó, maior lado vale 10. Esse cateto aqui não foi dado, nem esse,
nem esse daqui, tá? E foi dado o ângulo, que esse ângulo aqui eu chamei de θ, vale 60 graus. Então a pergunta é, quanto é que vale os catetos B e C, tá? Desse triângulo aqui? Então aqui, pessoal, já que eu tenho hipotenusa e eu tenho esse ângulo aqui, ó, eu vou usar a relação de seno e cosseno. Então vamos lá. Seno de θ. Seno de θ é... Bom, aqui eu coloquei só para a gente relembrar, tá? Seno de θ é cateto oposto. Cateto oposto, esse daqui é esse, né? B. Pela hipotenusa, que é 10. Tá? Então fica assim. Seno de θ, cateto oposto, pela hipotenusa, que é o A. Depois eu troco, tá, pessoal? Esse aqui é o 10. Então, lado B, para saber o valor de B, é só passar o A multiplicando. Tá aqui ele, onde o A vale 10, 10, tá? E o θ vale 60 graus. Então, agora eu vou substituir, colocar os números. A vale 10, que é esse daqui. θ vale 60. Aí eu vou usar a calculadora científica, tá? Para calcular isso daqui, ó. Seno de 60 vezes 10, isso daqui vai dar 8,66. Arredondando, né? Aqui dá uma dízima infinita, né? 6666666 e assim por diante. Se não me engano, dá isso. Então, tronquei em duas casas decimais. Isso aqui na minha calculadora. Seno de 60. Não dá dízima periódica não, pessoal. Vezes 10 dá 8,66, 0,25 e assim por diante, tá? Não dá uma dízima periódica não, mas dá várias casas decimais. Então dá 8,66, trunquei em duas casas decimais, tá? Tá aqui. Agora vamos calcular o lado C. Aí vou usar a relação de cosseno. Então cosseno desse ângulo aqui, ó. Cosseno é cateto adjacente, que é o que toca o ângulo, pela hipotenusa, que é esse lado aqui, 10. Então lado C, pela relação de cosseno. Cosseno de θ é cateto adjacente, pela hipotenusa, que eu estou chamando de A, onde A vale 10. Então, com isso, ó, é só isolar o valor de C. É passar o A multiplicando. Então, passei o A multiplicando, que é a hipotenusa. A hipotenusa vale 10, tá? E aqui o θ vale 60. Então, agora é só colocar os números. 10, tá aqui 10. E aqui dá 60 graus, tá? Tá aqui 60 graus. E calcular o cosseno de 60. Então, pessoal, aqui da cosseno de 60 dá meio. Tá? Exatamente meio. Então, meio vezes 10 dá 5. Então, tá aí. Lado B e o lado C. Lado B vale 8,66 e o lado C vale 5. E tá feito, né? O triângulo tá aqui ele. 10, 5 e 8,66. Então, tá aqui um exemplo terminado. O segundo caso, segundo exercício. Calcular o lado B, tá? Vamos supor o lado e o ângulo θ de um triângulo abaixo, que eu vou desenhar ele. Dado que a hipotenusa vale 8, tá? E o lado C vale 3. Então veja que aqui foi dado a hipotenusa em um lado e é pedido, tá? No outro lado, eu chamei aqui de lado B, e a inclinação θ, ou seja, o ângulo θ. Então, esse aqui é o triângulo. Então foi dado para a gente a hipotenusa, não é isso? E o lado C, que eu estou colocando aqui usando essa nomenclatura, que é esse daqui, tá? C. Então é pedido para a gente determinar esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ, e esse lado aqui, que eu vou chamar de B. Então vamos lá, lado B. Veja, se eu usar a relação de seno e cosseno, ó, por exemplo, eu vou descobrir isso, seno de θ. Seno de θ é cateto oposto, não é isso? Pela hipotenusa. Aí eu recair nessa equação aqui, ó. A hipotenusa eu tenho, pessoal, mas eu não tenho θ, tá vendo? Eu não tenho esse ângulo aqui, θ. Então isso daqui para mim não vai ter utilidade. Mas veja, foi dado um lado, foi dado o outro. Então vou usar essa expressão aqui, ó, lá atrás, tá vendo? Se eu sei pelo menos dois, uma hipotenusa e um cateto, o outro cateto eu posso descobrir, tá? Por aqui, ó. Então veja, eu sei o valor de C de x, né? Que é esse valor aqui, esse número aqui 3. Eu sei o valor da hipotenusa, que vale 8. Então eu preciso descobrir o B, né? Esse B aqui, ó. Tá vendo B? Então B eu vou descobrir por aqui, ó. Tá vendo? Vou usar essa relação aqui.
Então, usando essa relação aqui, ó, eu vou descobrir isso. B de y vai ser igual a raiz da hipotenusa ao quadrado menos esse cateto ao quadrado, tá? Então, é só colocar os números. Aqui, ó, a hipotenusa é 8, né? Esse C aqui é 3. E fazendo a conta, 8 vezes 8, 64, menos 9. Faz isso com a calculadora, tá? Pega a raiz e vai dar esse número aqui, né? 64 menos 9 dá 55, né? Pega a raiz de 55, deve dar esse número 7,42, tá? Então, eu arredondei, dava 7,4161 e assim por diante. Eu aqui tronquei e coloquei 7,42. Aqui você usa a calculadora científica. Então, tá feito o lado B. E agora vamos tentar descobrir esse ângulo aqui, ó, que eu chamei de θ, tá? Então, ó, eu posso usar essa relação aqui que eu tinha dito anteriormente, ó. Θ é igual à função inversa, tá? No caso, o seno de θ, que esse caso aqui, ó, seno é cateto oposto pela hipotenusa, e o θ é a função inversa, tá? Desse cateto oposto pela hipotenusa. B, eu acabei de descobrir, que vale 7,42, tá? E a hipotenusa foi dada, que vale 8. Então, θ fica assim, ó. Seno inverso, né, que é arcosseno, de 7,42 dividido pela hipotenusa. Bom, pessoal, fazendo a conta na calculadora científica, se ela tiver no modo grau, tá? Vocês vão encontrar 68,05 graus. Então, esse que é esse ângulo aqui, ó, 68,05 graus. Esse ângulo aqui. E se você quisesse descobrir quanto é que vale esse ângulo aqui, ó, eu sei o seguinte, é só subtrair esse número aqui de 90, não é isso? Na verdade, é pegar 90 e subtrair desse valor. Porque esse ângulo aqui, mais esse, por exemplo, ó, deve ser 90 graus. Então, se eu quero saber agora, esse ângulo aqui, ó, é pegar 90 graus e subtrair desse valor aqui, tá? Eu teria esse ângulo aqui em cima. Então, descobri quanto é que vale θ. 68,05. E agora, o último slide, calcular o vetor, tá? Calcular o tamanho do vetor A, que é esse vetor aqui, 2, que é a componente x, e 3 é a componente y. E do vetor B, onde a componente x vale menos 2 e a componente y vale 4. Então, calcular também a sua inclinação em relação ao eixo x, tá? Então, calcular o tamanho e a inclinação do vetor. Então, essa inclinação, ela na verdade fornece informação para a gente da direção, tá, do vetor. Então, solução, vou colocar aqui meu sistema que eu vou adotar, tá? Meu referencial é esse. X é na horizontal e positivo é para a direita. E o eixo Y é na vertical e o sentido positivo é para cima. Então, agora eu vou desenhar, a partir dessa orientação aqui, ó, que eu escolhi, que é meu referencial, o vetor. Pessoal, eu vou desenhar só para completeza, tá? Eu nem preciso desenhar esse vetor no sistema cartesiano. Eu já poderia fazer daqui, ó, direto daqui. Tá? Mas eu vou desenhar só por completeza. Esse vetor aqui é esse, tá? É a mesma coisa. E tá aqui a representação do vetor, eixo x. Desenhei o eixo x. Vou desenhar o eixo y, perpendicular ao eixo x. E agora, tentar localizar o ponto para traçar uma reta da origem até o ponto, para eu ter o vetor. Então, os passos são esses. Traçar uma reta perpendicular ao eixo x no ponto x, que é esse daqui, ó, 2. Então, vem aqui no eixo x, localiza o ponto 2, que é esse, tá? Traça aqui uma reta perpendicular. Tá aqui ela, traçada. Agora, o segundo passo é traçar uma reta perpendicular ao eixo y, no ponto y. Ponto y é esse daqui, 3. Eixo y é esse. Então, ponto 3, ó, é esse daqui, tá vendo? Vou traçar uma reta perpendicular. Tá aí a reta traçada. A interseção é o ponto. E para saber o vetor, é ligar a origem até o ponto, tá? Então, ó, tá aqui o vetor A. Esse que eu desenhei, esse vetor aqui. Tamanho dele. Quanto é que vale o tamanho? Bom, o tamanho aqui, pessoal, só olhar, né? Eu vejo aqui um triângulo retângulo, onde esse cateto aqui vale 2 e esse outro cateto aqui vale 3, tá? Aqui 2, ó, é exatamente a componente x e aqui 3 é a componente y, tá vendo? Então, usando o teorema de Pitágoras, vou descobrir quanto é que vale esse tamanho aqui, ó, que é a hipotenusa. Então, fornece isso pra gente. Relembrando, tá, que a gente viu lá atrás,
a hipotenusa é igual a hipotenusa normal ao quadrado, a hipotenusa é igual a raiz da soma dos catetos ao quadrado, tá? Então, vou colocar aqui 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, elevando tudo ao meio, né? Que é equivalente a você tomar raiz, tirar raiz. A hipotenusa está aqui, tá? 3,61. Então, esse comprimento daqui para cá vale 3,61, dado que aqui é 2 e aqui é 3. Então, está feito. Agora, vamos calcular essa inclinação em relação ao eixo x, tá? Que eu vou chamar de θ. Quanto é que vai esse ângulo θ, pessoal? Essa inclinação aqui, que eu vou chamar de θ. Bom, vou fazer o seguinte, eu tenho várias possibilidades. Vou usar a relação de seno e cosseno. Seno, eu vou usar de seno direto. Ó. Seno é isso, tá? Seno de θ é cateto oposto pela hipotenusa. E se eu quero saber quem é θ, é só pegar a função inversa, que é arcosseno, tá? Então, posso fazer assim, seno, que é esse valor aqui, tá? Cateto oposto pela hipotenusa. E agora o θ, que dá esse valor aqui, tá? E agora o θ é a função inversa desse valor aqui, né? Que é esse, que é o seno de θ, tá vendo? Aí coloca na calculadora, fazendo a conta certinho, vocês vão chegar no valor de 56,2 graus. Tá? Então, esse daqui é o valor do ângulo θ, 56,02. Então, está feito θ para o vetor A. E agora vamos fazer, depois para encerrar, o vetor B. Então, veja, pessoal, a gente fez aqui θ, eu poderia ter feito com cosseno. Tá? Então, cosseno de um ângulo é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, cosseno, se fosse para fazer o θ pelo cosseno, que é a gente aplicar a função inversa do cosseno, que é arco cosseno, tá? Que é cosseno menos 1 é cateto adjacente, ó, pela hipotenusa, tá vendo? Fazendo a conta, eu devo chegar no mesmo valor aqui, tá? Mesmo valor. Então agora vamos desenhar o vetor B, tá? Então, como vocês podem ver, ó, eu não preciso, tá, desenhar, não preciso desenhar esse eixo aqui, né? Poderia já fazer direto aqui, ó. Pegando carona aqui, ó, poderia fazer direto o vetor B, sem precisar desenhar. Eu vou desenhar só por completeza, tá? Tá aí o vetor B, componente x vale menos 2, e a y vale 4. E agora eu vou desenhar ele. Então aqui é uma representação, essa daqui ou essa, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Então veja, tá aqui o vetor x desenhado, aqui o vetor y desenhado, e agora seguir aqueles passos. Traçar uma reta perpendicular ao eixo x no ponto x. Ponto x, ó, é menos 2. E o eixo x está aqui, tá aí o ponto é menos 2. Então eu vou traçar uma reta aqui, ó. Tá aí a reta traçada. Agora eu vou traçar a reta no eixo y, perpendicular ao eixo y, tá? No ponto y. Ponto y aqui é 4. Então eu vou traçar uma reta aqui, ó. Para traçar a reta, a interseção entre essa reta e essa me fornece o ponto, tá? Que é esse daqui. E eu vou ligar a origem até o ponto para obter o vetor desenhado. Tá aí o vetor B. Então está desenhado o vetor. Agora calcular o seu tamanho, tá? Então o tamanho é, de novo, ó, e aqui eu tenho um triângulo retângulo, né, formado por esse triângulo aqui embaixo ou esse triângulo aqui de cima, tá? Veja que eu peguei aqui o de baixo. Você vai chegar no mesmo valor pegando o de cima, tá? Esse daqui, ó, de cima. Então, tá aqui o comprimento dele, o cateto vale 2, que é exatamente esse valor aqui, ó, da componente. Ora, mas aqui não aparece negativo. Ora, negativo é isso, pessoal. Quer dizer que ele aponta para a esquerda. Tá? O tamanho é 2, mas o sinal indica isso, que ele aponta para a esquerda. E de fato, ó, a seta aponta para a esquerda, que essa seta aqui deve acompanhar a seta do vetor projetado. Tá? Porque a componente é isso. É a projeção do vetor no eixo y. Essa projeção aqui, ó, ela aponta para a esquerda. Tá vendo? Que é essa daqui. Então, e aqui, ó, esse número aqui, que é a componente y, é a projeção do vetor no eixo y, que é essa projeção aqui, ó. Ela tem um comprimento 4, positivo aqui, ó, que foi fornecido, quer dizer que ela aponta para cima. E aqui eu coloquei, ó, tá vendo? Apontando para cima. Então fica atento a isso. Lá na frente a gente vai precisar muito desse sinal, o positivo ou negativo, tá? A depender para onde é que ele aponta.
Bom, pessoal, está aqui. Então, o triângulo está aqui formado. Aqui tem os catetos, 2 e 4. Eu quero saber a hipotenusa, que é o tamanho do vetor, tá? Então, depois eu vou calcular esse ângulo aqui, tá? Depois, o tamanho do vetor, Pitágoras, é igual a... Isso daqui é o quadrado, mais a... Ó, aqui eu fiz pegando direto daqui, ó. Tá vendo? Pegando direto daqui. Poderia ter pego direto daqui. O tamanho é... Esse número aqui é o quadrado, mais esse daqui é o quadrado. Aí depois você tira a raiz disso. Esse aqui é o tamanho do vetor. Tá aqui o tamanho dele, vale 4,47. Dado que, então, ó, resumindo, a hipotenusa vale 4,47. Esse cateto aqui embaixo vale 2. E esse daqui vale 4, tá? Tá feito. E agora calcular o valor do ângulo θ. Então, θ eu vou usar, ó, de novo, o seno ou cosseno, tá? Eu sei que seno de θ é cateto oposto pela hipotenusa. E para eu descobrir quanto é que vale θ, é só usar a relação inversa, tá vendo? A função inversa. Então, θ é igual a arcosseno, né, que é seno menos 1, do seno, que é esse daqui, tá? Cateto oposto pela hipotenusa. Então, seno de θ vale isso, tá? Seno de θ, cateto oposto. Ó, θ está aqui, o cateto oposto a ele é esse, né? 4 dividido pela hipotenusa, que é 4,47. Então, você faz a conta aqui, ó, e para saber quanto é que vale θ, é só aplicar a função inversa, que é a função arcosseno, tá? Desse valor aqui, que é desse número aqui, né, que equivale a 0,89. Então, usando a calculadora científica, a gente deve encontrar um ângulo de 63,5 graus. Então, ó, essa inclinação aqui, tá? Ela é igual a 63,05 graus. Bom, pessoal, então é isso nesse vídeo, tá? Que eu queria falar. No próximo, eu vou falar um pouco sobre... Então, aqui eu foquei a atenção sobre vetores, coordenadas cartesianas, né, e vetores. No próximo, eu vou falar sobre a posição, que é um vetor, deslocamento, que também é um vetor, velocidade, que é um vetor, e aceleração, que também é um vetor, tá? Então, agora eu vou falar nessas 4 quantidades vetoriais. Então, isso aqui é um vetor. É um objeto que possui direção, sentido e tamanho, tá? Então, vou ficar por aqui e até o próximo.